Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessa a nossa web TV. Hoje é dia 7 de setembro de 2011, nós estaremos trazendo para a sua vida o resumo daquilo que foi ministrado no primeiro dia de campanha, o seu milagre chegou. Nós convidamos você a ler a palavra em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, ok? Que diz: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, porque ele vai estar te chamando. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que quer que eu te faça? Disse Jesus. Mestre, eu quero ver, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e seguindo Jesus pelo caminho. Hoje nós iniciamos uma campanha onde Deus realmente está inaugurando um tempo para transformar a sua vida, e no decorrer desses dias nós estaremos aprendendo a ter posicionamentos e atitudes para viver o milagre do Senhor para a nossa vida. Talvez você esteja vivendo um tempo onde a angústia, onde a amargura venha realmente se instalar na sua vida e você fala: o que eu vou fazer? Este é o tempo que Deus tem reservado para que você venha viver este milagre, para que você venha viver uma reviravolta na tua vida e venha ter a bênção de Deus por completo. Nós vemos que Bartimeu, ele era cego, e por ele ser cego, ele vivia numa condição onde ele vivia como mendigo, ele pedia esmola, ele vivia dependendo da vontade das pessoas. Só que Bartimeu, ele tinha certeza de uma coisa: ele sabia que o seu milagre iria chegar na sua vida. Talvez você esteja andando em situações que você não almeja mais nada, não tem mais perspectiva de nada. Só que saiba que o Senhor Jesus, ele tem se chegado na tua vida e tem realmente trazer o seu milagre para que você venha viver a bênção que é servir e estar na presença do Senhor. E Bartimeu teve 5 atitudes, e nós estaremos compartilhando e aprendendo a ter essas 5 atitudes para viver o milagre do Senhor. A primeira atitude que Bartimeu teve foi a importância de ouvir e depois clamar. Quantas vezes nós primeiro queremos falar para Deus, queremos realmente mostrar para Deus o nosso problema, a nossa situação, e nós nos esquecemos que primeiro nós temos que ouvir aquilo que Ele tem para nós. Quantas vezes nós pegamos alguém para ser o nosso bode expiatório, para a pessoa ouvir as nossas angústias? Só que, querido, eu quero que você saiba que Deus, Ele quer primeiro falar com você. Jesus, Ele quer primeiro falar com a sua vida. Por isso, abra o seu coração, abra o seu entendimento para ouvir a voz do Senhor, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, para ouvir o propósito que Ele tem para você. Bartimeu, ele tinha direito de falar o que quisesse, mas ele primeiro ouviu falar de Jesus. Entenda, querido, que quando você ouve a voz do Senhor, quando você ouve daquilo que Deus tem para você, você vai poder realmente clamar ao Senhor e ter a sua oração respondida, e ter o seu clamor respondido, e irá viver a bênção do Senhor. Em 2 Crônicas 14:11, o rei Asa, ele orou ao Senhor, porque ele estava enfrentando um exército muito numeroso, e Deus respondeu a oração dele. Eu quero que você entenda que o Deus do céu te dará um sucesso naquilo que você fizer. Portanto, ouve a voz do Senhor e clame a Ele, que Ele vai responder. A segunda atitude é, diante das más notícias, insistir. No versículo 48, as pessoas falaram para Bartimeu: cala-te, ele não vai te ouvir, fique quieto, pare de falar. Só que Bartimeu insistiu. Quantos falam para você: olha,
que Bartimeu insistiu. Eu quero que você, queridos, insista, porque Deus irá responder o teu milagre. Eu quero que você insista naquilo que você tem para receber, porque Deus, de bom grado, irá te abençoar, irá atender a oração sua. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jericó, a palavra fala que se levantou Sanballat, Tobias e Gesem, caçoava deles, dava risada daquela atitude. Só que Neemias falou: o Deus do céu me dará bom sucesso. Você terá sucesso, queridos. Ouve a voz do Senhor, insista no plano que Deus tem para a sua vida, insista na tua família, insista no teu emprego, insista a estar na casa do Senhor todos os dias, porque tenha certeza que Deus irá te abençoar, que Deus irá fazer com que você venha andar segundo as vontades dele. Não ande mais segundo as más notícias, ande debaixo da palavra de Deus, que é boa e perfeita e que trará um milagre para a sua vida. A terceira atitude foi lançar fora o medo e se levantar para encontrar o Senhor. No versículo 50 diz: Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Talvez você está preso numa capa que te protege de todas as artimanhas daquilo que a sociedade tem te julgado. Talvez essa capa faz com que você venha viver no medo. Lança fora dessa capa. 1 Pedro 5,7 diz que o Senhor é para você lançar a ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Queridos, se desprenda realmente do seu medo, da tua angústia, para viver o milagre do Senhor. Se desprenda de tal modo onde você se levanta depressa, aí eu te encontro ao Senhor, ok? Fazendo assim, você vai vencer os seus medos e a sua angústia, e você viverá aquilo que Bartimeu viveu, o sonho dele de voltar a enxergar. O Senhor quer realizar os teus sonhos, o Senhor quer realizar os desejos do seu coração. Por isso, que não tenha medo de viver a vontade do Senhor, não tenha medo de ter experiências poderosas com o Senhor. Viva como Elias viveu. Elias teve medo de Jezabel, ele teve medo de perder a vida, só que quando ele ouviu a voz do Senhor, ele foi e venceu. Ouve a voz do Senhor e você vencerá também, em nome de Jesus. A quarta atitude: fale para o Senhor o que você deseja. Olhe ao Senhor, querido, busque a presença do Senhor, porque Jesus, na maioria dos seus milagres, Ele diz para a pessoa: o que você quer que eu faça? E Jesus fala para você: aí onde você está, o que você quer que eu te faça? E você clame ao Senhor, fale ao Senhor aquilo que você deseja. É uma cura, peça a cura. É um milagre no emprego, peça esse milagre. É um milagre na vida financeira, na vida familiar. Querido, fale para o Senhor qual é o milagre, qual a área que você necessita deste milagre, que o Senhor estará te respondendo. Bartimeu falou: Senhor, eu só quero ver, eu quero ver de novo. E o Senhor trouxe a cura para ele. E o Senhor fala para você: o teu milagre eu vou atender. E aqui é a atitude de Bartimeu para nós finalizarmos esse sermão. A palavra fala no versículo 46 que ele estava pedindo esmola à beira do caminho. Quantas vezes nós só queremos estar na beira do caminho, não queremos andar com o Senhor neste caminho. E no versículo 52, a palavra fala que Bartimeu, ele começou a ver de novo e seguiu Jesus pelo caminho. Queridos, este é o grande segredo para a sua vida. O Senhor irá operar o milagre que você deseja. E você, queridos, não estará mais à beira do caminho. Você vai estar no caminho, seguindo ao Senhor, sendo abençoado cada vez mais por Ele. Porque Bartimeu teve experiências sobrenaturais poderosas com Deus. E, queridos, esse é o desejo que Deus tem para a sua vida. Que você viva experiências sobrenaturais com Ele. E que cada dia da sua vida venha ser um memorial de milagres realizados pelo Senhor. E eu te convido a fechar os seus olhos e a orar comigo, a levantar um clamor diante do Senhor, porque o Senhor estará trazendo milagres para você e sua casa. Deus Pai de amor, em nome de Jesus, eu oro, Pai, por esse querido e essa querida que nos assiste, Pai, no YouTube, pela nossa web TV. E, meu Deus, vai de encontro onde eles estiverem, Pai, seja em casa, seja no serviço, seja, meu Deus, pelo iPod, pelo celular. Visita onde ele está, Pai. O Senhor conhece a situação que ele se encontra. O Senhor sabe, meu Deus, o milagre que ele necessita viver, Pai. Por isso, Senhor, toca na vida dele.
Deus, que você viva o milagre que Deus tem para você. Se levante para viver